Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que legal poder estar aqui novamente para falar com vocês a respeito da Palavra de Deus. Hoje a gente inicia um novo capítulo, Atos capítulo 8, parte 1, episódio de número 808, 10ª temporada, a gente segue firme fazendo capítulo por capítulo nessa 10ª temporada do livro de Atos especificamente. Nós temos outros livros por aí espalhados em todos os distribuidores de podcasts. Você encontra nesse trabalho de explanação bíblica, de pregação expositiva. O nosso intuito é trazer aqui para você o que há de melhor em interpretação bíblica em áudio. Temos se debruçado sobre muitos eruditos e comentaristas do texto bíblico e trazemos uma bagagem aí de décadas de ensino, aprendizado da palavra de Deus. E é isso, Deus é bom, Ele tem nos ajudado e a gente está aqui há mais de 4 anos fazendo o que gostamos, que é meditar na palavra de Deus. Então vem comigo nessa jornada fantástica, que hoje a gente vai ver muita coisa legal sobre o apóstolo Paulo, sobre o Felipe, sobre o eunuco e muitas outras lições preciosas que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Colocaríamos um tema aqui, um subtítulo para iniciar, perversão e restauração, especificamente Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Meu convite é que você leia lá o texto bíblico e depois vem para cá meditar com a gente, tá? Esses versos aqui, eles vão nos sugerir quão longe dos sentimentos, os pensamentos errados desviam os homens. Saulo estava consentindo, alegrando-se com a sua morte. Versículo 1. Saulo, ele devastava, ele estava destruindo a igreja. Versículo 3. A morte do primeiro mártir, que a gente meditou muito no capítulo anterior, Estevão, que foi tão vergonhosa para aqueles que a cercaram e tão profundamente lamentável do ponto de vista humano, ele era aos olhos de Saulo algo em que se podia triunfar com um prazer selvagem, uma ira, uma raiva. Essa terrível satisfação que brotava dele, ela tinha fortes convicções religiosas. Ele odiava Estevão tão apaixonadamente em seu zelo que ele se apegava tanto à lei com muita tenacidade. Essa não foi sua única manifestação de um sentimento distorcido. Ele não ficou satisfeito com o apedrejamento de Estevão. Ele juntou-se de corpo e alma à perseguição que separou as famílias cristãs e causou a sua dispersão geral. Versículo 1. Sendo ele próprio o agente mais proeminente do concílio. Nem a humanidade comum, nem a gentileza que deveria vir com a educação, nem a ternura que é devida ao sentimento, impondo-lhe qualquer restrição. Todo sentimento mais sábio, mais gentil, mais generoso se perdeu num fanatismo violento, implacável e impiedoso. Assim, o erro ele perverte a mente, distorce os impulsos da alma. Antes de nos entregarmos a qualquer causa, antes de mergulharmos em qualquer conflito, ponderemos com muito cuidado e devoção a questão de saber se estamos realmente certos, se nossas tradições não estão nos desviando da verdade.
Assim como as noções herdadas dos homens aqui no texto os desviaram da verdade. Se antes de agirmos com zelo ardente, nós não devemos alterar nossa posição ou mesmo mudar de lado. Só quando tivermos uma certeza inteligente de que estamos certos, aí sim nós devemos agir com entusiasmo, severidade. Caso contrário, podemos estar nutrindo sentimentos e praticando ações que são diabólicas em vez de divinas. Os cristãos daqueles primeiros tempos eram chamados a simpatizar com dolorosa intensidade com um homem sofredor. Se Saulo consentir com sua morte, com que corações dilacerados e sangrentos, seus amigos cristãos viram o primeiro mártir morrer, eles fizeram grande lamentação por ele. Versículo 2. Meus queridos, a causa de Cristo, ela dificilmente poderia dispensar um defensor tão eloquente e fervoroso como aquele, cuja língua fora tão cruelmente silenciada. Eles devem ter lamentado a perda, que como homens empenhados em uma missão elevada e nobre, sofreram. Houve grande perseguição, e todos foram dispersos, é o que diz o versículo 1 desse capítulo 8. Isso deve ter envolvido um doloroso rompimento de laços familiares e uma séria perturbação na vida como um todo. A vida cristã vivida com seriedade, ela tem sofrimentos semelhantes para suportar agora. Seus apegos pessoais são peculiarmente profundos e suas simpatias peculiarmente fortes. Quando ferimentos ou morte atingem a gente, a dor e tristeza correspondentes em nossa alma. Muitas vezes nós se sentimos profundamente angustiados pela causa de Cristo. Em nossos momentos de perda, fraqueza, injustiça, sofremos também em virtude de nossa fidelidade, o desprezo, a oposição, a perseguição de uma forma ou de outra, daqueles que são inimigos de Deus e da verdade. Mas fazendo isso, nós seguimos de perto os passos dos melhores homens e os do próprio Divino Mestre Jesus Cristo. Romanos 8,17, 1 Pedro 4,13 nos afirma que sofrendo assim como ele, nós seremos coroados com sua honra e alegria. Quão maravilhosamente Deus controla tudo, é o que nos ensina o versículo 4. Ele utilizou as perseguições do inimigo, ele recompensou a fidelidade da igreja sofredora, fazendo com que a dispersão dos discípulos resultasse no progresso do evangelho. O que homens equivocados esperavam ser um golpe mortal para um novo caminho, provou ser um golpe valioso em seu favor, aumentando o número de suas testemunhas ativas e multiplicando amplamente seus adeptos. O mesmo acontecerá com os desígnios malignos dos ímpios. Eles serão obrigados a servir aos propósitos graciosos de Deus, querendo, entendendo ou não. Quão vão e tolo, e também culpado, é lutar contra Deus. Com que confiança nós, que somos seus colaboradores, podemos aguardar o resultado? A tempestade furiosa e ameaçadora que se avizinha talvez apenas apresse o bom navio da verdade e o leve mais cedo ao porto seguro. Temos um relato breve da figura de Saulo, o perseguidor. Embora o relato seja breve e passageiro, é muito significativo. Ele foi cúmplice da execução de Estevão. Saulo estava cheio de ignorância e paixão cega, e o que ele posteriormente sentiu sobre sua conduta está expresso em muitas de suas cartas. Este exemplo deve ser um aviso permanente para nós, contra a confiança em mero sentimento e entusiasmo. Os vapores da raiva e da violência não são sinais de puro zelo, não. Porque
de um puro zelo ardente pela verdade, mas sim de um espírito incendiado pelo inferno. É quando estamos mais apaixonadamente entusiasmados pela causa do conflito partidário que mais precisamos estar em alerta, vigilantes. Amargo era o remorso de Saulo de Tarso por sua cumplicidade no assassinato de Estevão. Foi difícil para ele perdoar a si mesmo. Foi o triunfo do amor divino em seu coração quando ele pôde confiar que por meio dele havia sido perdoado. E a gente vê aqui nesse texto vários efeitos da perseguição. Ela leva a dispersão, a propagação da verdade. Os dispersos percorreram a região da Judéia, de Samaria, deixando em cada aldeia, em cada casa e em cada coração lembranças comoventes, novos pensamentos. E Saulo, como um lobo devorador, seguiu seu caminho às cegas. Há uma lição histórica geral aqui que a gente pode pontuar. A perseguição é sempre o sintoma de mudança intelectual. O velho dragão está sempre pronto para devorar o filho da mulher. Herodes mataria o menino Jesus, Saulo mataria a igreja nascente, mas a vitória da luz e do amor eternos não é duvidosa. Os que foram dispersos em diferentes direções, eles evangelizaram o mundo. E quão belo é isso, gente! A verdadeira arma para enfrentar a espada da perseguição é a palavra. A política do perseguidor é de todas a mais cega. Ele estimula o movimento que visa esmagar. Nós amamos com mais ternura a verdade, pela qual temos que lutar e sofrer. Está nas leis do mundo espiritual que as perseguições devem sempre provocar uma reação violenta em favor dos princípios dos perseguidos. Quando o cristianismo é apadrinhado pelos líderes políticos, ele se corrompe. Quando pela perseguição, ele é lançado de volta ao terreno de seus princípios fundamentais. Ele brota com a nova vida, um novo vigor. Depois nós temos no texto um relato da obra de Filipe. A gente vai se aprofundar um pouco mais disso nos próximos episódios. E ela contrasta bem com a de Saulo, nesse vislumbre que temos do cristianismo primitivo. Saulo, o lobo no meio do rebanho, respirando ameaças e matanças, e Filipe, como pastor, alimentando, curando, confortando. Veja, repetidamente nós temos isso, a repetição dos verdadeiros efeitos do cristianismo. Boas palavras são ditas que nos chamam a atenção e fazem bem à alma. Boas ações são feitas ao corpo sofredor, que são sinais evidentes de uma presença divina e poder de curar, e, portanto, de uma vontade divina e amorosa. E a alegria sempre irrompe o reflexo da liberdade recuperada no corpo, na alma, em cada cidade. Estas, então, são as evidências constantes do cristianismo. Nenhuma outra apologética pode ser necessária, pois esta é invencível e sem ela os argumentos mais sutis são inúteis. Versículos 18. O triunfo do cristianismo acontece sobre a superstição. Simão Mago é o tipo daqueles que influenciam a imaginação do povo, em contraste com um verdadeiro mestre cristão que apela à consciência. O que decidiria entre o verdadeiro mestre e o curador, o charlatão eloquente e habilidoso? Veja, a sombra está próxima da luz em todo o curso do Evangelho. Na consciência individual reside o teste. Disso Deus fala. Disso em todas as épocas é o espelho da verdade, e é da verdade e de Deus a consciência do impostor, que ele dá testemunho. A consciência do impostor dá testemunho.
da verdade de Deus. Diz que ele ficou surpreso com os sinais e prodígios que ocorreram. O que chamamos de sensacionalismo na mente, o anseio pelo prodígio, é a forma de um verdadeiro instinto. Os homens precisam ver para se convencerem, e quando a convicção é alcançada, eles podem posteriormente caminhar pela fé em regiões onde a visão não é possível. Nunca mudamos o hábito do nosso pensamento até encontrarmos algo inexplicável, onde antes tudo era claro, simples, algo maravilhoso onde apenas reconhecíamos o lugar comum. Pedir crença sem apresentar evidências é insultar a consciência. Mas veja que recusar a crença quando a evidência é clara é negar a si mesmo a possibilidade de orientação quando a evidência não é totalmente clara. Que os homens tornem as evidências que lhes são claras e ajam de acordo com elas. Isso é seguro por enquanto. E o resto se tornará mais claro com o tempo. Mas o caso de Simão mostra quão nula é qualquer tipo de mera convicção, a menos que seja seguida pelo correspondente ato da vontade. Simão estava convencido, mas não se converteu. A luz penetrou em sua inteligência, mas não conseguiu comover seu coração. E a gente vai ver mais disso nos próximos episódios. Agora reflita comigo. Quão distorcido pode se tornar o coração humano quando a paixão pela tradição fala mais alto que a voz do Espírito? Até onde a violência de nossas convicções pode nos afastar da ternura de Cristo? Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio? Oh Deus, Senhor, purifica nossas convicções com Tua palavra, para que elas sejam guiadas por Tua verdade. Transforma nosso zelo em amor que cura e faz de cada ferida causada pela perseguição dos que não creem, que se torne um caminho para espalhar a Tua palavra, como aconteceu nos primeiros dias dos apóstolos e da igreja primitiva. Amém, amém, amém. Joia demais, obrigado Deus, obrigado a você pela audiência, pela paciência. Eu volto no próximo episódio e a gente continua meditando mais no texto bíblico, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.